E aí, pessoal, vamos seguir agora com o romantismo, então, que é um movimento que acontece seguido, quase paralelamente ao neoclassicismo, né? Alguns artistas conviveram ali, então foi mais ou menos ao mesmo tempo mesmo. Só que o romantismo, ele foi uma negação ao classicismo, uma oposição ao classicismo. Foi tipo um grito de liberdade, porque no classicismo, para a obra ser boa, para o artista ser bom, ele tinha que fazer aquilo que era clássico e que já foi feito na Grécia, na Roma e no Renascimento. E agora o artista quer liberdade e quer pintar o que ele quer pintar. Ele não quer ficar seguindo padrões gregos. Quando eu digo que é uma oposição ao classicismo, na verdade é uma oposição à necessidade de ser clássico. Mas é um grito de liberdade para fazer o que quiser. Então a gente vai ter artista que vai fazer pintura histórica, religiosa, retrato, paisagem, aí eu vou comentar, e vai ter artista fazendo coisas clássicas, tipo mitologia e etc. E na verdade é um momento de libertação para cada um fazer aquilo que quiser. Então, não é o surgimento de uma técnica nova ou de um tema novo. Na verdade, é o surgimento de um momento onde tudo é permitido, todos os movimentos são permitidos. E agora, a gente está entre mais ou menos 1820 e 1850, existe uma ânsia por uma experiência emocional. Quando eu digo em experiência emocional, é o que eu sinto em relação a determinados acontecimentos, fatos e etc. Então, quando eu olho para o que eu sinto, eu olho para mim, é a valorização do eu. A gente vê isso muito na literatura, né? Olhar para o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero e o que eu sinto em relação a determinadas coisas, momentos e situações. A gente vai ter a pintura de natureza e é legal que a natureza agora, por exemplo, a natureza nunca foi pintada por si só. Ela sempre foi um pano de fundo. Ela foi cenário para Mona Lisa, para a Virgem dos Rochedos e etc, para Santa Ceia. Agora a natureza é o personagem principal. E ela é vista como um personagem, com humores, com personalidade, selvagem, em eterna mudança. E aí que vai entrar duas palavras que são fundamentais: sublime e pitoresca. Sublime é um termo usado para aquilo que está além do belo. Algo que é assim, inexplicavelmente belo, que está além daquilo que você consegue descrever como belo. E pitoresco é aquilo que é diferente, não exatamente exótico, né? Mas é você olhar para uma natureza, para um lugar ou para um momento onde está diferente. Aqui tem uma frase muito do período, né? Do romantismo. Se o homem se comportasse apenas de modo natural, dando livre vazão aos seus impulsos, o mal desapareceria. Olha só, a gente está num momento onde o homem olha o tempo todo para ele mesmo e para o que ele sente. Então, por exemplo, se eu estou diante de você e eu não gosto de você, eu tenho que dar vazão aos meus sentimentos. Eu tenho que chegar e falar: olha, eu não gosto de você. Você é muito chata, você é muito feia, você é muito isso, muito aquilo. E quando eu dou vazão aos meus impulsos, aos meus sentimentos, eu descarrego essa energia negativa e de repente, vamos pensar na relação de professor e aluno, na próxima aula, quando eu te ver, eu já dei vazão a esse sentimento. De repente eu nem sinto mais nada por você, porque eu descarreguei. Não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, mas realmente é libertador. Eu já tive situações onde eu não reclamava, e um dia eu fui e falei tudo que eu pensava. Nunca mais achei ruim. Tipo, aquele negócio perde aquela carga, aquela força que tinha de te fazer mal. O romantismo, ele vem para exaltar a liberdade, o poder, o amor, a violência, os gregos, a Idade Média, a Grécia Antiga, qualquer coisa. Então, resumindo, não é o renascimento de um estilo, mas de um ilimitado número de estilos. E aí a gente vai ter como tema qualquer coisa: história nacional, natureza, pintura religiosa, retrato, qualquer coisa. E aí, na pintura, a gente vai ter alguns artistas assim muito importantes, né? Não é igual o neoclassicismo, que eu citei só dois, aqui a gente tem muito mais artistas. Em alguns livros, inclusive, o André, que a gente estudou lá, vai estar sendo estudado agora.
Ele vai, quando ele é dramático, porque eu olho para mim, porque eu sinto, eu olho para o meu drama, ele se aproxima do barroco. Então ele se torna dinâmico, ele é muito realista. Ele vai voltar com ideias, por exemplo, da composição em diagonal, da luz artificial, da valorização da cor, daquele contraste de claro e escuro. E o maior exemplo que a gente tem dentro desses conceitos é o Goya. O cara é considerado assim, um gênio na arte, não só no tempo dele, mas até hoje, né, meio que insuperável. Ele era muito talentoso e ele tinha talentos múltiplos, né? Ele trabalhou com retratos, com expressionismo, embora ainda não exista, né? O surrealismo ainda não existia, mas ele já trabalhava nesse sentido. Arte histórica, religiosa, então caricatura, uma coisa que também não era usada, e ele desenvolveu essa arte. Ele não tinha muita inclinação para temas religiosos e mitológicos, mas lógico, acontecia eventualmente uma encomenda, ele até fazia. Mas ele gostava do tratado hoje, da inspiração popular, os fatos que acontecem no cotidiano, hoje, agora, ok? E aí, um exemplo que a gente tem do Goya é a família de Carlos IV. O Goya, ele era revolucionário, ele não era, né, ele trabalhava para a corte, mas ele não era lá adepto às ideias da corte. E aí, então, ele pinta a família real de modo muito satirizado, sabe? Ele debocha. Por exemplo, ele coloca o rei de Portugal não como um líder de Estado, mas como um vozinho, um homem velhinho, bonzinho. Não uma pessoa que lidera um exército. Tá todo mundo muito feio, ele ridiculariza todo mundo. Tem até um livro, inclusive de ensino superior, que fala uma coisa que a gente não tem muito padrão para avaliar. Lá fala que as roupas estão muito cafonas. A gente não tem padrão porque a gente não sabe exatamente como eram as roupas em 1800. Mas o livro fala que se você olha a moda da época, tá todo mundo muito cafona, assim, muito ultrapassado, sabe? Então, assim, no livro chega a falar assim: eu não sei como que o rei pendurou isso na parede lá no palácio, no gabinete, sei lá onde. Porque tá realmente... É igual você pegar a pior caricatura que mais vai depreciar o presidente e ele pendurar isso como uma tela oficial no gabinete dele, sei lá. Tipo isso, a comparação, entendeu? Aqui a gente tem os fuzilamentos de 3 de maio. Essa pintura foi feita em 1808. Em 1814, 15, referente a um fato acontecido em 1808, onde o povo espanhol foi fuzilado, né? E aqui a gente tem os que já morreram, os próximos, né? A da morte iminente. E esse aqui, que é o próximo a morrer, o Goya faz uma comparação com Cristo. O branco da questão da paz, da ressurreição, os braços abertos com relação à crucificação, ajoelhados com relação à entrega, né, tanto dele quanto de Cristo. Ele coloca esse fundo, essa cidade que dorme, enquanto coisas catastróficas, absurdas estão acontecendo, né? A luz artificial, né, através dessa lamparina, desse lampião, né, que ilumina de forma artificial, ilumina mais uns do que outros, né? Ele tem essa camisa branca que brilha e daí parece que a luz incide com mais força nele, né? Isso tudo é proposital, é construído, né? O inimigo que não tem rosto, porque na verdade a gente não conhece muitas vezes quem é o inimigo, né? E pode ser qualquer um, e ele deixa isso para não falar exatamente só desse episódio de 1808, mas de vários episódios que aconteceram em momentos diferentes, onde o inimigo pode ser qualquer um. Aqui, a Magia Desnuda, é muito legal essa obra. Dizem que era... Eu não sei quem foi que encomendou a obra, mas o cara que encomendou quis que a modelo fosse uma amante que ele tinha. E aí, então, imagina, né? Seu marido pendura na parede a foto nua da amante dele. Muito legal. E não só para amante, mas para esposa, mas essa obra foi censurada porque é um nu frontal explícito
E essa mulher, ela olha no olho do espectador, de braços abertos, de forma bastante receptiva, se mostrando bastante disponível, né, convidativa. Então, assim, ela é extremamente imoral, não só por nu, porque nu a gente tem um monte, né? Mas por causa dessa relação entre a modelo e o espectador, de atração, de proximidade, de olhos nos olhos, né? E aí ela foi censurada, na verdade, assim, naquele momento, não sei se pela esposa ou pelos críticos de arte, mas aí o dono da obra encomendou de novo, daí o Goya fez ela vestida na mesma posição e etc. Mas ela continua sendo bastante sensual e até certo ponto imoral, embora esteja vestida, ela está receptiva, convidativa, né? Então ainda assim ela está meio ofensiva, né? Pelo menos para a esposa, né? Aqui é quando eu digo que o Goya, ele traz um pouco de surrealismo. Gente, as pessoas nem pensam no surrealismo ainda. Falta o quê? 100 anos para o surrealismo. Mas o Goya já traz algumas possibilidades, né? De juntar imagens de momentos diferentes, de proporções diferentes. Ele coloca aqui o Colosso, né? Essa figura gigantesca, monstruosa, como uma alusão à guerra, né? Olha como ele usa de uma coisa para falar de outra, né? Algo muito usado no surrealismo. O pesadelo que é a guerra, né? E aí a gente tem aqui a guerra acontecendo e as pessoas correndo para todos os lados. Sabe, uma confusão, porque diante da guerra as pessoas não sabem nem para onde corre, né? Porque se vem, sei lá, um tsunami, uma onda aqui, você corre para cá. Mas diante de um bombardeio, de uma guerra, você não tem para onde correr. Aqui a gente tem um burro parado, que representa a imobilidade do governo espanhol, que não fazia nada, não protegia ninguém, não agia, não reagia, né? E acaba sendo uma agressão, né, ao governo, né, que deveria estar tomando algumas atitudes. Aqui a gente tem Saturno, que é um tema de mitologia, né, para mostrar até que o romantismo tem mitologia também. E aqui conta é um fato da mitologia grega, né? Depois de ter castrado Urano durante a cópula com Gaia e tomado seu lugar no domínio celeste, Cronos enfrenta a profecia que o vê destronado por um de seus filhos e passa a devorar as crianças em seu nascimento. Ou seja, Cronos ficou sabendo de uma profecia que um dos filhos dele ia assumir o trono e ficar com a mulher dele. Então ele começa a devorar todos os filhos no ato do nascimento. Aqui a gente tem o corpo de um adulto, mas mitologia grega é algo inexplicável, né? A pessoa nasce adulta, a pessoa nasce da onda do mar, a pessoa nasce de um pedaço da perna. Então mitologia grega não é algo para explicar com lógica, né? São histórias para serem contadas e ponto final. Aqui só um autorretrato, né, do pintor e nível técnico para imaginar um pouco quem foi Goya, né, que cara ele tinha e etc, né? Depois a gente tem Delacroix, é um pintor de grandes multidões. Ele gostava de pintar ajuntamento de pessoas. E aos 29 anos ele visitou o Marrocos, e o Marrocos, né, um mundo oriental, começa a influenciar ele com mais exotismo, né, com um mundo diferente do mundo ocidental, né, e ele começa a trazer isso. Aqui tem a Agitação de Tanger. Eu não consegui encontrar essa obra com uma resolução melhor, mas é legal que o Delacroix ele começa a trazer, vários pintores começam a trazer algumas coisas que a gente vai ver lá no impressionismo. E aqui a sombra luminosa. Ainda não tem esse termo, né? Esse nome vai ser usado só lá no impressionismo, mas lembrar que aquilo que está a sol tem uma iluminação e aquilo que está à sombra não é preto como no barroco, tem uma outra iluminação, é uma sombra iluminada. Aqui é a barca de Dante, né? É uma ilustração de uma passagem do livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Aqui a gente tem a liberdade guiando o povo, né? É uma referência à Revolução Francesa. O Delacroix falava que ele não participou da Revolução Francesa, eu não lembro por qual motivo, mas ele achava que ele tinha que ter contribuído para aquela luta, né, de todas as classes, e aí ele faz a pintura. E aí aqui ele coloca a deusa da liberdade
avançando, né, e chamando as pessoas para lutar pelos ideais, né? Os ideais da Revolução Francesa estão expressos através da bandeira da França, que é igualdade, liberdade e fraternidade. E quando ela fala dessa liberdade guiando o povo, não tem nada a ver com os peitos de fora. Isso é a deusa da liberdade, as deusas gregas, né? Elas tinham muitas vezes o peito de fora mesmo. Não está falando de sexo, de nada disso. E ela passa chamando todo mundo largar o que está fazendo e gritar, brigar pelos seus direitos, né? Então a gente tem aqui o dono de uma fábrica, de uma indústria, né? A gente tem o cara que estava ali na lida do campo, de repente cortando cana, por exemplo. Eu sempre imagino ele cortando cana. A gente tem o cigano, que não necessariamente o cigano, mas aquele que não tem pátria, aquele que vive na França, mas também seria beneficiado pela liberdade, igualdade e fraternidade. A gente tem um menino com mochila de escola. Aqui tem um brasão de uma escola que existia na época. Um menino que também quer lutar pelos direitos. A gente tem as pessoas aqui, por exemplo, sem roupa, porque na guerra existe a perca da dignidade. Quando você realmente tem que seguir alguns objetivos e alguns princípios, algumas coisas você tem que deixar de mão. Imagina que numa revolução agora, na nossa cidade, no nosso país, você sai às ruas e aí a gente tem militares e bombardeios e granada e tiro e gás lacrimogênio, e de repente o seu vizinho que você conversava domingo de manhã enquanto lava o carro, ele é do exército e você é revolucionário. Então aí você já está numa posição de diferente, né? Sem amizade, né? Porque aí cada um tem que defender o próprio princípio. Então essa perca de dignidade na guerra, ela é inevitável, né? Aqui também coloquei um retrato, né? Um autorretrato do Delacroix. Bonito até o cara, né? Diferente do Goya, né? E aí a gente tem Turner. E Turner é muito legal. Bom, primeira coisa, o nome do cara é Joseph Mallord William Turner. William Turner é o mesmo nome do cara do Piratas do Caribe. Se alguém puder pesquisar se houve alguma inspiração, né? Eu acho que seria legal. E ele traz para os quadros dele... Né? Lembra que eu falei que o cara agora para pintar a paisagem? Pintura de paisagem. Era uma coisa que não existia e que a gente tem acontecendo agora, né? O cara senta e pinta a paisagem. Não precisa ter uma pessoa importante, uma passagem equestre, um tema histórico. Nada, eu vou pintar a paisagem. E dizem até que aqui é o Grande Canal, em Veneza, ele pintou de memória. Ele é londrino, né? Ele foi para Veneza, olhou, deve ter esboçado num caderninho e fez isso em casa, né, no ateliê. Aqui, chuva, vapor e velocidade, é a primeira vez que a máquina, né, o trem, a locomotiva é representada. Aqui ela vem passando sobre uma ponte, né? E a gente tem essa névoa, essa neblina, parece uma tempestade de areia, algo que esfumaça, deixa a imagem difusa, né? Isso é muito, muito, muito William Turner. Eu não lembro a história desse aqui, acho que é o Navio Negreiro, que conta, ele narra um episódio onde as pessoas começam a ter doença, não sei se era tifo, e elas são jogadas no mar para morrer, porque senão vai contaminar todo mundo, né? É um episódio. Inclusive, ele fazia essas pinturas de alto mar, de mar revolto e etc. E tem um filme que chama Mr. Turner, que mostra uma cena, né, que é famosa da vida dele, que ele vai para alto mar, ele se amarra no mastro, sei lá como que chama esse negócio, e fica no meio de uma tempestade para ele saber exatamente como é uma tempestade em alto mar e ser capaz de passar isso para a tela. E aí essa é a tela que ele fez da tempestade, né? Aqui mais algumas. Não sei porque que essa está com essa resolução, mas eu já coloquei ela lá atrás, né? Depois eu apago. E aí, por último, não, ainda tem mais um depois. John Constable, ele também é um grande pintor de paisagem, principalmente de paisagem. Aqui, o título indica a carroça de feno, indica que isso é o tema principal, mas não tem tema para essa pintura. É a paisagem, é a natureza, essa casinha, tudo aqui é importante nesse momento. Mas olha a capacidade que ele tem. Eu, como pintora, reforço
pintar céu é uma coisa muito difícil. Não é fácil pintar céu e passar a ideia de que aqui é céu e tá longe, aqui é céu e tá perto. É super difícil fazer isso. E água também, né? Olha a habilidade que ele tem para fazer a água. Olha que linda essa água. A Catedral de Salzburg é o cara sentar aqui e pintar a paisagem. Essa pessoa tá aqui porque passou na hora, mas ele não veio aqui pintar esse casal. Ele veio aqui para pintar a Catedral de Salzburg. Outra paisagem aqui é o cavalo branco, mas o cavalo branco não é o cavalo que encomendou a obra, ele não é o personagem, mas para dar nome na obra ele usou o cavalo branco. Aquela obra que tem um cavalo branco, então virou o cavalo branco, mas ele é um pintor de paisagens, tá? Próximo, passa. Aqui é o David, só que é um David diferente do David do neoclassicismo, é o Caspar David Friedrich. Aqui é um autorretrato, né? E adoro essa imagem, principalmente para falar sobre o romantismo. Aqui é uma pintura, né? Aqui tem uma figura humana, talvez como tema central, é o viajante sobre o mar de névoa, mas é legal como a natureza tem personalidade, como o homem não é mais importante que a natureza. Aqui a gente tem o homem no topo do mundo, tipo aquele que chegou no seu objetivo, mas tem algo muito mais além, muito maior. Então, assim, a natureza sempre é maior que a figura humana, o homem é sempre menor diante da natureza, diante da força do mar, de uma tempestade. Então, no romantismo a gente tem muito isso, né? A natureza como personagem. Outras pinturas de natureza do Caspar David. Outra, né? 2 homens contemplando a lua. Penhasco de giz em Rügen. A gente brinca com os alunos, quando eu faço em aula, a gente brinca de decifrar essa obra, né? O que está acontecendo aqui? E os meus alunos, eu gosto muito de leitura de aluno, porque eles não são descompromissados, né? Eles chutam qualquer coisa, eles falam que esse aqui pegou alguma coisa dos dois e jogou lá embaixo e falou, vai buscar. E tá lá, quiser vai buscar. Aqui alguns exercícios para vocês responderem e me enviarem, eu aguardo. E à noite a gente conversa, ok? Até mais. E a gente vai se falando, a gente vai esclarecendo as dúvidas que aparecerem. E fiquem em casa, se cuidem e boa semana.